mais nossos, mas somos dele. É agradável nesse sentido da gente se fortalecer no Senhor, na graça dele e no poder dele. E eu vou, na realidade, procurar compartilhar com vocês, e é sempre assim, a gente procura, principalmente quando a gente é um pregador leigo, como a gente diz, falar daquilo que muitas vezes incomoda o nosso coração, né? Daquilo que de alguma forma a gente observa, a gente sente, e isso tem acontecido comigo. Para não ser diferente das outras vezes que eu tive aqui, normalmente é no começo do ano, né? O que eu preparei até sexta-feira à noite não valeu, sábado mudou. Acho que não teve uma vez que eu assumi esse púlpito que isso não tenha acontecido comigo. Eu preparar alguma coisa, já ter o rascunho, já ter tudo pronto, no sábado muda tudo. Foi isso que aconteceu de ontem para hoje na realidade. E eu vou procurar falar sobre o nosso coração, tá? Falar sobre de onde realmente brotam as nossas emoções, de onde brotam os nossos desejos, tá? A Bíblia diz que o nosso coração tem que ser entregue a Deus. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E eu vou falar algumas coisas que vão falar sobre como a gente pode imaginar que seja a vida que Deus quer de nós a partir do nosso coração. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Provérbios. Provérbios 4, o verso de número 23. Provérbios 4, 23, diz assim aqui na minha tradução, na NVI: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Feche seus olhos, vamos conversar novamente com o Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque estamos aqui tão somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Por um dia, Deus, a grande maioria de nós ter tomado uma decisão ao Teu lado, ter entregue as nossas vidas a Ti, temos dedicado o nosso coração e o nosso ser todo a Ti, ó Deus. É isso que professamos e por isso estamos aqui, para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz, para, ó Deus, louvar o Teu nome, engrandecê-lo, porque sem Ti nada seríamos, ó Deus. Que esses momentos possam ser momentos abençoadores na minha vida e na vida do Teu povo aqui reunido, ó Deus. Usa a Tua palavra e abençoa os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu tenho uma coisa que eu tenho como um princípio da minha vida, e eu sempre falo isso, muitas vezes conversando com alguns de vocês, de que a gente tem que procurar um certo equilíbrio na vida da gente, buscar o equilíbrio, né? Quando a gente fala de equilíbrio, a gente pode imaginar alguém atravessando algum lugar onde você precisa ali se equilibrar, e a gente lembra de cenas aí de circo, né? Da pessoa se equilibrando, usando uma vara, alguma coisa para poder se equilibrar. E quando a gente fala em vida equilibrada, a gente tem como uma coisa boa, né? A pessoa ter uma vida equilibrada. E muitos procuram adotar um estilo de vida que seja um estilo de vida equilibrado. E o que vem a ser esse equilíbrio? Olha, eu preciso ser equilibrado na minha vida financeira, eu preciso alcançar o equilíbrio na minha vida profissional, eu preciso ter um equilíbrio na minha vida física, preciso sim cuidar do meu corpo, na minha vida familiar, há que haver um equilíbrio, na minha vida espiritual, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada. E eu mesmo costumo falar isso: olha, eu estou aí procurando viver uma vida equilibrada. E aí, diante de vários textos e de vários livros que eu consultei para preparar algo para falar hoje, um dos autores falava sobre que quando a gente busca pelo equilíbrio, essa busca pelo equilíbrio tende a fazer com que a gente faça compartimentos. Então eu tenho um compartimento da minha vida pessoal,
eu tenho o compartimento da minha vida financeira, eu tenho o compartimento da minha vida familiar, e eu tenho o compartimento da minha vida espiritual. Então, quando eu imagino a vida equilibrada, imagine aquele disco de... Falar em pizza aqui essa hora não é muito bom, mas imagine aquele disco de pizza, onde você fatia, né? Os que comem pouco fatiam em 4 pedaços, os que comem muito fatiam em 16, né? Você fatia pizza e você tem ali pedaços, né? Normalmente um pedaço, ou 2, ou 3, ou 4 de cada sabor, né? E quando a gente compartimenta as coisas, pode parecer que a minha vida financeira e que a minha vida profissional sejam atividades não espirituais. Não, o compartimento da minha vida espiritual eu estou cuidando. Agora, o compartimento da minha vida financeira, da minha vida profissional, isso aqui, eu cuido. Será que quando eu faço isso, eu não tenho a tendência de imaginar que Deus está mais preocupado com a minha vida espiritual do que com a minha vida financeira, ou a minha vida profissional, ou a minha vida de lazer? Pode ocorrer isso, e esse autor do livro que eu li fala sobre isso, né? Essa compartimentação, essa divisão dos pedaços, pode nos levar a imaginar que Deus se preocupa mais com a nossa vida espiritual do que com os outros aspectos da nossa vida. E isso não é verdade. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente entrega a nossa vida por inteiro, né? Não há o Jader espiritual, o Jader profissional, o Jader pai, o Jader filho. Não. A nossa vida é do Senhor. Nós não somos mais nossos, nós somos dele, tá? E Jesus se preocupa comigo e se preocupa com você em todos os aspectos da nossa vida. Não como pai, não como chefe, não como subordinado, não como professor, não como aluno, mas ele se preocupa com o Jader, com o Paulo, com a Francisca, com a Natália, com o Felipe, no total das nossas vidas e não em nossa vida compartimentalizada. Outro problema que a gente pode encontrar quando a gente fala de equilíbrio, é muito fácil para a gente que está vivendo uma certa vida profissional, de trabalho, familiar, toda certinha, as coisas estão a olho da maioria das pessoas, ou de nós mesmos andando bem, você falar de equilíbrio. Agora vai falar com uma pessoa que está com uma doença terminal sobre equilíbrio. Ou vai encontrar alguém na calçada e fala: olha, você precisa viver uma vida equilibrada. Não soa como uma coisa agradável aos ouvidos daquele que está ouvindo isso, porque a necessidade premente dele naquele momento não é nada em relação ao equilíbrio, né? Há uma necessidade específica de doença, há uma necessidade específica de emprego, há uma necessidade específica de abandono, de qualquer outra coisa que precisa ser resolvida. Então, esse conceito de equilíbrio, segundo esse autor que eu li, passa a ideia de que a gente está querendo tornar as nossas vidas mais administráveis, mais convenientes, mais agradáveis. E não há nada errado nisso. O errado é a gente imaginar que a nossa vida, que Deus olha para a nossa vida de forma compartimentalizada. Não. A nossa vida de equilíbrio é importante, mas será que equilíbrio é a coisa mais decisiva para as nossas vidas? A busca por equilíbrio, falta a noção de que nossa vida deve ser consagrada a algo maior do que nós mesmos. Quando a gente fala de vida equilibrada, nós estamos nos preocupando conosco. E na realidade, a nossa vida não tem sentido se a preocupação dela for nós mesmos. A gente se entregou para um Deus que quer tomar conta da nossa vida. E a gente busca por um equilíbrio. E até a vida espiritual a gente quer que seja equilibrada. Onde Deus está nisso tudo? Essa é a posição desse autor. Lucas 9, 23 diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e viva uma vida equilibrada. Certo? Puxa, errei a última parte. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a premissa do nosso Deus. Seguir ao nosso
Deus. Poxa, Jadre, então, se você está dizendo que vida equilibrada não é o que a gente precisa, então vamos viver uma vida desequilibrada. Não, por favor, não caminhe para os extremos, né? Caminhe para o entendimento de que Deus te ama de uma forma especial. Ele te ama na tua totalidade, em todos os aspectos da sua vida. Então, qual deve ser a nossa busca? A nossa busca deve ser por um coração ordenado, que foi o texto que a gente acabou de ler. Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A guarda do nosso coração é um dos segredos para que a gente viva de acordo com a vontade do Senhor. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu comentei pelo menos com 2 pessoas aqui da igreja, 2 irmãos, que eu me lembro do momento que eu estou vivendo hoje. Comentei com uma pessoa no domingo passado, comentei com outra pessoa hoje. E é um momento difícil, complicado. Como eu estou vivendo um momento difícil, complicado, vários de vocês têm vivido, nesses vários aspectos da vida. Na vida pessoal, na vida de relacionamento, na vida profissional, na vida espiritual. Muitos têm enfrentado problemas na saúde, né? Muitos têm enfrentado problemas, todos enfrentamos problemas diariamente, mensalmente, anualmente. E essa busca pelo coração ordenado implica em alguma coisa que não está sobre o nosso domínio, tá? Mas é uma coisa que está dentro de nós e não fora de nós. A busca pelo coração equilibrado depende da vontade nossa e da submissão dessa nossa vontade ao Deus a quem nós dizemos que servimos. A gente passa conflito, então, no emprego, a gente passa perturbações de saúde, perturbações de vários tipos. Porém, o conflito maior que nós passamos, o conflito maior que nós vivemos, é o conflito do nosso coração. A cada dia temos que tomar decisões, temos que tomar atitudes que implicam em atitudes que vão ter efeitos. E nessa hora, normalmente, a gente vacila. Porque a gente não permite que o Senhor tome o lugar suficiente para que a decisão seja acertada. Ou a gente sai tomando decisão e depois fica pondo culpa no Senhor, tá? E Deus nos dá a sabedoria para tomarmos as nossas decisões. Quando o nosso coração está bem ordenado, a gente não só fica mais livre do pecado, porque um coração ordenado é um coração onde Deus reina, onde Deus domina, como também a gente fica mais livre do desejo de pecar. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo a minha face, mais eu vejo as minhas imperfeições e mais eu busco ao meu Deus. Então a vida de um coração ordenado faz com que aquela vontade que a gente tem algumas vezes de pegar o nosso chefe, ou o nosso aluno, ou o nosso professor, ou o nosso pastor, ou o nosso irmão, e verificar qual o número da camisa que ele usa, né? Quando o nosso coração está dominado pelo Senhor, a gente não sente tanto essa vontade, né? Essa vontade, ainda que venha, ela tem um domínio maior, que é o domínio da direção do Senhor. O Senhor que se entregou por nós, o Senhor a quem acabamos de examinar o nosso coração e participar da ceia. Então, o coração ordenado vai nos levar a não querer enganar as pessoas, a não querer manipular as pessoas, a não querer invejar as pessoas, porque o domínio vai estar sob a orientação de Deus, não sobre o nosso desejo. O nosso desejo não é bom, o nosso coração é enganoso, né? Eu tenho falado aqui, sempre quando eu estou dirigindo louvor, que como é duro a gente estar vivendo as coisas que a gente prega, que a gente canta. Eu falei isso domingo passado aqui. É muito difícil, mas é um exercício que a gente tem que fazer, e isso faz parte do nosso aperfeiçoamento junto a Deus, da nossa santificação, de procurar submeter a nossa vida àquilo que Deus quer. Não existe nada capaz de enriquecer mais o nosso relacionamento com Deus
do que uma percepção profunda e mais clara da presença de Deus na rotina da nossa vida diária. Aqui está todo mundo pensando no Senhor, ou teoricamente pensando no Senhor, né? Com cara de paisagem, ouvidos preocupados com o que vai acontecer depois, ou com o dia de amanhã, né? Mas todos estão teoricamente focados no Senhor, na glória dEle, em servi-lo e ouvi-lo. Quando chega no dia a dia dos nossos trabalhos, parece que fica difícil da gente conseguir administrar isso, e Deus não deixa de estar presente. Deus não deixa de estar presente, e Ele se preocupa sim com a rotina da nossa vida diária. A semana passada a gente teve o pastor Daniel pregando ali sobre Colossenses 2, foi isso? Foi isso, né? Eu vou ler o texto hoje de Colossenses 3. Vamos abrir aí as nossas Bíblias em Colossenses 3. É o último versículo que eu vou ler hoje na palavra. Vamos tentar juntar essas informações que a gente está passando. Colossenses 3, 17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então vamos repetir: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vivendo em nome de Jesus, façam tudo em nome de Jesus. O que será que pode representar isso para a minha vida e para a tua vida? E no que esse texto de Colossenses pode ajudar você e ajudar a mim a melhorar o crente que eu sou, a melhorar a pessoa que eu sou, a melhorar o meu testemunho, a melhorar o meu coração. Vamos pensar um pouco em como seria o nosso dia na busca de um coração mais ordenado. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quando a Bíblia fala, né, e quando a gente usa normalmente o nome de uma pessoa, né, quando você profere o nome da pessoa, você passa junto com o nome todas as características daquela pessoa. Se você está falando com alguém fala sobre mim, vem a tua imagem, algum traço meu, alguma característica minha. Quando a Bíblia fala aqui do nome de Jesus, ela vai falar sobre o caráter de Jesus. Então, quando se fala em nome de Jesus, tem a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus, as ações de Jesus, as palavras de Jesus. Como se quando a gente vive o nosso dia a dia e faz as coisas em nome de Jesus, a gente estivesse dando aquele carimbo, né, de autenticação, de que aquilo que eu tenho dito, aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho falado, realmente tem a aprovação ou a assinatura do Senhor Jesus. Agora, isso representaria que Jesus estaria no nosso lugar, ou estaria ali ao nosso lado, autenticando as nossas ações e as nossas palavras do dia a dia. Isso cobre realmente tudo. E o que pode implicar para a gente exemplificar o fazer as coisas no nome de Jesus? Então vamos usar alguns exemplos bem corriqueiros do nosso dia a dia, que passamos todos que estamos aqui. O que significaria, por exemplo, acordar de manhã em nome de Jesus? Como assim? Vamos fazer um exercício, né? Eu sou um professor de publicidade, eu gosto de colocar os alunos muitas vezes para pensar nessas coisas, né? Para tentar exemplificar. E muitas vezes o exemplo parece não tão bom, mas vamos imaginar que você e eu acordamos, e a gente sabe aqui, né? Todos nós somos de famílias, e uns acordam assim sorrindo, e outros acordam e falam: olha, fala comigo só daqui a meia hora, né? Como seria então a gente
acordar de manhã em nome de Jesus? Alguns de nós acordam nervoso, alguns de nós acordam sorrindo. Há quem goste de levantar cedo, há quem não gosta de levantar cedo, mas todos temos de uma forma ou de outra que levantar. Então vamos supor que você está dormindo e toca o alarme do teu relógio e você sabe que Jesus está ali com você. Será que isso mudaria a tua forma de acordar ou não teria efeito nenhum? Se Jesus estivesse ali observando a tua forma de acordar, a tua alegria, a tua simpatia, teu jeito rabugento, seja lá eu qual for. Irmãos, o ponto não é esse, é só para você imaginar essa situação, né? A gente sabe que a gente é totalmente diferente um do outro, mas será que isso causaria alguma diferença? Acordar sabendo que Jesus está ali junto da gente, observando as nossas atitudes, observando o nosso comportamento, quem sabe as nossas palavras logo pela manhã. Será que os nossos pensamentos, ao acordar e sabemos que Jesus está ali nos observando, seria: puxa vida, eu não queria acordar, né? Isso só no pensamento, eu estou cansado, tenho que trabalhar, mas eu queria pelo menos ficar mais 1h30 aqui, mas Jesus está aqui comigo, e eu sei que Ele vai cuidar do meu dia, eu sei que Ele está preocupado em como vai ser esse dia para mim, então deixa eu levantar e seja o que Jesus quiser, ou seja o que Deus quiser. O entendimento de que Jesus está próximo a gente pode ser que mude alguma coisa na nossa forma de acordar, ou não. O exercício é esse: experimentar essa experiência. Como seria acordar de manhã em nome de Jesus? Que palavras você usaria? Qual o tom de voz que você usaria? Qual a expressão do teu rosto? Porque você deve imaginar, né? Como Jesus cumprimentaria minha esposa, ou meu filho, ou o meu parceiro aí de quarto, se estou aí num hotel, ou estou em algum outro lugar. Como seria a atitude de Jesus em relação à situação? Será que a minha precisa mudar ou está muito bom do jeito que está? Jesus está ali com você quando você acorda ou não? Segundo ponto: o que significaria dirigir em nome de Jesus? Eu não vou falar nem dos motoristas, né, nessa questão do nervosismo. Eu quero me pegar a dirigir em nome de Jesus no seguinte sentido: o que Jesus colocaria no meu CD? Será que Ele colocaria só músicas de louvor? Será? Ou será que Ele ouviria algumas notícias? E aí, quem sabe, sabendo do que está acontecendo, Ele já faria alguma oração, pedindo para que Deus intercedesse junto a alguma situação, algum acidente? Qual seria a direção, ou qual seria o tipo de comportamento que Jesus teria em relação a sons, né? Música cristã, notícias, quem sabe não ouve nada, dirige em silêncio, orando ao Senhor. Como seria? Um simples exercício. Como posso ver TV em nome de Jesus? Olha, saiu uma notícia ontem que a TV educativa, aí, acho que o canal 2, nossa, é um dos melhores canais do mundo, alguma coisa assim. Eu li assim, muito por cima. Será que Jesus assistiria apenas TV educativa? Ou será que Ele assistiria alguma comédia que era para relaxar? Ou quem sabe hoje algum desses programas que ensinam a cozinhar, e tem muitos programas ensinando a cozinhar e fazendo belos peixes assados ou cozidos. Quem sabe Jesus se preocuparia em aprender uma nova receita para um preparo de peixe. Tá? Eu acho que a pergunta ideal seria assim: o quanto que me cabe eu assistir à televisão ou aquele tipo de programa de tal modo que o meu coração não fique desordenado? Porque o meu coração e o teu coração é movido pelas coisas que acontecem na nossa vida, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que alimentamos a nossa vida. Tanto é que, não sei se acontece com você, mas se alguém me vem
e fala de uma forma muito rude comigo, eu me entristeço, principalmente quando eu não mereço. Isso acontece muitas vezes, quando você desenvolve um bom trabalho, tudo, ou quando você fecha um negócio, e aí você fala lá para o teu diretor: olha, fechei um negócio, e o cara nem olha na tua cara. Você se entristece. Então o ponto não é o quanto a gente faz determinadas coisas, mas o quanto as coisas que a gente faz habitualmente influenciam no estado do nosso coração. O nosso coração, que é preocupação do nosso Senhor. O que significaria também, aí já no quarto ponto, trabalhar em nome de Jesus. Uns trabalham em contato com muitas pessoas, outros trabalham em contato com menos pessoas, mas como se porta o seu coração ao saber que Deus se preocupa com o teu trabalho ali, com a tua escola ali, né? Como se porta o teu coração sabendo que Deus habita em você através do Espírito Santo dele? Qual é a tua atitude em relação às coisas que você produz no dia a dia e que tem essa participação total do Senhor na tua e na minha vida? Você se relaciona com as pessoas, você faz uso das pessoas, ou as pessoas que passam pela tua vida representam alguém amado por Jesus e que pode ser atingido por Jesus de alguma forma? Você se lembra, quem sabe, de orar pela pessoa ou não? Será que essa convicção de que Deus se preocupa com todos os instantes da minha vida pode levar você e eu a mudar as minhas atitudes? Quando eu vou comprar alguma coisa, numa quitanda, no sacolão, no mercado, e entender que todas essas oportunidades que Deus me dá de viver a minha vida podem ser oportunidades de abençoar vidas ou não. O quanto a gente consegue imaginar que Deus se preocupa com cada instante da nossa vida, né? O que isso muda a tua vida e o que isso muda a minha vida. E vamos aqui para um outro ponto, e o último ponto: como gastar dinheiro em nome de Jesus. Opa! Gastar dinheiro em nome de Jesus. Sim, o texto que a gente leu diz que façamos tudo, né, em nome de Jesus. Gastar dinheiro em nome de Jesus. Pô, Jadirei já está forçando. Vamos entrar no shopping center e vamos fazer algumas coisas. E normalmente quando a gente vai para um lugar público, a gente tem relação com pessoas. Volta no ponto que a gente acabou de falar, né? Como a gente trata as pessoas que cruzam com a gente no dia a dia do nosso trabalho, ou no dia a dia das nossas compras, aos sábados, ou nas ocasiões específicas de compras em shoppings. Eu posso gastar dinheiro em nome de Jesus? Quem sabe a consciência de que Jesus se preocupa comigo, está comigo, me faça eu comprar uma coisa ou não comprar outra, né? Pode sim influenciar, porque eu sei que Deus quer que eu gaste meu dinheiro em coisas úteis, em coisas que sejam abençoadoras para mim. Deus não quer que eu me escravize para comprar alguma coisa e saia pagando, ou que no meio do processo eu descubra que eu tenho que devolver porque eu não tenho condição de pagar. O meu coração me enganou, né? E eu quis viver uma realidade que não fosse, quem sabe, a minha. Ou acontece alguma coisa que de certa forma faz com que a gente se arrependa do que a gente fez. Quando eu tenho a consciência de que Deus se preocupa com cada minuto da minha vida, em cada local que eu estou, em cada situação que eu vivo, em cada palavra que eu falo, em cada gesto meu, em cada atitude minha, tem que haver alguma mudança na minha vida. Alguma coisa eu tenho que realinhar diante daquilo que eu sei que Jesus faria, ou que Ele aprovaria em relação ao que eu estou fazendo. A gente tem uma preocupação, já falando em shopping, né? Com a questão da beleza, né? Um dos ramos que está mais crescendo aí no mercado aí de negócios, dos serviços, é exatamente o cuidar da beleza. E até alguns anos atrás, o cuidar da beleza era uma coisa mais restrita às mulheres, e hoje você tem já uma grande parte de homens também cuidando mais da sua vida. Ótimo, bom que a gente esteja bem, desde que isso não seja a coisa mais importante da nossa vida,
né? Que bom que a gente esteja bonito, que bom que a gente esteja cheiroso, né? Mas não é isso com que Deus se preocupa. Não é isso com que faz com que Deus se alegre ou se entristeça. Ele vai se entristecer sim quando Ele perceber que o nosso coração está em desordem em relação àquilo que Ele espera de nós, em relação àquilo que cantamos em relação a Ele. Que a gente vai servi-lo, que a gente vai segui-lo, que a gente vai procurar fazer a vontade dEle. E o procurar fazer a vontade dEle não é estar aqui na terça, no domingo, no sábado, ou na terça de manhã, ou na quinta noite, ou nos lares, ou não. É o dia a dia da nossa vida. A rotina das nossas atividades são importantes, elas servem para nos animar, mas isso não é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã a gente vive no varejo, a gente vive no dia a dia, nas nossas relações, e muitas vezes as nossas relações do dia a dia não têm nada a ver com a igreja em si, com estar no templo, com estar adorando ao Senhor, mas ela implica sim em fazer com que a nossa vida possa ser uma vida abençoadora em relação a todos os nossos relacionamentos. Paulo nos convida, e ele é radical nisso: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Eu quero, é claro, que depois vocês deem o desconto nessas ilustrações que a gente está dando, nesses exemplos que a gente deu, porque o motivo, na realidade, é fazer isso. O que eu posso melhorar na minha vida se eu tiver a consciência de que Deus está todo minuto do meu lado? E Ele está. Ele envia os anjos dele para nos guardar. Ele nos abençoa. Ele usa de incrédulos para nos abençoar. Ele usa de irmãos para nos abençoar. Ligações que a gente recebe, um e-mail, algum recado, alguma coisa. Deus usa constantemente de várias coisas para estar abençoando a nossa vida. E muitas vezes abençoando não com uma coisa ou uma notícia muito boa. A notícia é terrível. Mas se Deus permitiu aquela notícia terrível, Ele vai transformá-la em alguma coisa que vai edificar a tua vida, que vai abençoar. No que a minha vida e a tua vida pode ser transformada se tivermos a convicção, ou nos lembrarmos a cada momento, essa convicção tem que estar em nós, de que Deus está conosco. Será que há alguma coisa para mudar nos teus relacionamentos, no teu acordar de manhã, no teu dirigir, no teu ver TV, no você trabalhar em nome de Jesus, no você gastar o seu dinheiro em nome de Jesus? Irmãos, essas ações não dependem da igreja, essas ações não dependem de ninguém, são coisas individuais. Como eu vou direcionar a minha vida em razão daquilo que eu digo que creio, em razão da minha vida que foi entregue nas mãos de Jesus? Eu vou usar a minha vida e o meu tempo e os meus relacionamentos para engrandecer o nome do Senhor, para abençoar as vidas? Ou não? Será que nos nossos relacionamentos eu tenho feito com que a minha vida seja bênção na vida das outras pessoas, no meu trabalho, na minha escola, no meu lazer, em todos os momentos da minha vida? Está tudo em ordem ou eu tenho alguma coisa para melhorar? Eu não sei quanto a vocês, eu tenho centenas de coisas para melhorar. Centenas de coisas. E essas coisas muitas vezes me incomodam de uma forma muito forte. O que eu estou falando para vocês é o que eu tenho que melhorar na minha vida, e há vários aspectos em todos esses itens, e em muitos outros que eu poderia ter criado aqui para melhorar na minha vida. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor para que a gente possa ser servo e para que a gente possa abençoar os outros, e é isso que Deus espera de nós. Não há nenhum segredo, não há nenhuma grande teologia, nenhuma grande questão bíblica, se a gente vai ser arrebatado, se a gente vai... Não. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu sou um servo do Senhor. Como eu posso ser abençoado e como eu posso abençoar as pessoas? Devemos guardar o nosso coração, vigiando as nossas palavras e atos, pois elas determinarão o quanto nós temos de Deus em nós. As nossas palavras, os nossos atos vão demonstrar o quanto temos de Deus funcionando na nossa vida. Para aqueles que creem, e principalmente para aqueles que não creem,
e para Jesus que está ao nosso lado diariamente, por Espírito Santo dele que habita em nós. E a minha pergunta é essa: eu me converti com 15 anos, então eu tenho 40 anos de servo do Senhor. 55, 40 mais 15, 55. Em que tipo de crente eu tenho me tornado? A minha vida tem servido para que você glorifique a Deus, ou a minha vida tem servido para que você fique distante de Deus? Eu quero, irmãos, que a minha vida abençoe a vida de vocês, não simplesmente por causa de vocês, mas por causa do Deus a quem eu sirvo. E o desejo do meu coração é que cada um de nós pudesse sentir isso, sentir que a tua vida abençoa a minha vida, que a tua vida abençoa a vida do teu irmão que está aí do lado, que a tua vida abençoe a vida do teu pastor, que o teu pastor abençoe a tua vida, que o diácono abençoe a tua vida, que você abençoe a vida do teu diácono, que o irmão que toca o teclado abençoe a vida do que toca a bateria, e o que projeta a imagem, o que cuida do som possa te abençoar, e você possa abençoá-lo, e que isso seja a nossa vida cristã, sem grandes sacrifícios, sem grandes problemas, mas vidas de homens e mulheres que abençoem uns aos outros e que gerem nos que mantêm contato conosco o desejo e o interesse de conhecer a quem é esse Jesus a quem servimos. A minha oração é que a minha vida e a tua vida possa ser isso, uma vida de bênção, uma vida onde a gente vai guardar o nosso coração, vai aliar o nosso coração à vontade do Senhor, e sermos todos abençoados. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido,